Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a relação entre alfabetização e letramento. Alfabetizar e letrar são práticas que precisam ser desenvolvidas juntas, como um processo contínuo que se constitui conforme a criança se desenvolve. O estímulo da oralidade ele acontece desde cedo e ele impulsiona esse processo. Isso porque a oralidade é uma produção cultural que se dá por meio da interação com outras pessoas. Quando as crianças elas chegam lá na educação infantil, é importante que sejam provocadas ao processo de alfabetização e letramento pelo estímulo da oralidade. À medida que elas crescem, elas percebem que tudo ao seu redor tem significado. Iniciam ali um processo de leitura de mundo e começam a interpretar e conhecer o meio em que estão inseridas. Muito antes de ser capaz de ler, a criança ela entende e interpreta as funções dos objetos. Dessa forma, podemos dizer que antes de entrar na alfabetização e letramento, ela já vem com um amplo conhecimento de mundo, com curiosidades que devem ser estimuladas e aprimoradas pelos professores. Ler o mundo leva à compreensão do espaço, das coisas, dos objetos e ajuda a fazer as tarefas do dia a dia. Leitura e escrita fazem parte da linguagem que pertencem ao cotidiano das crianças e dos adultos, por isso, tão essencial para a inserção social. Alfabetizar é oferecer condições para desenvolver a leitura e a escrita, através da habilidade de codificar a língua oral em língua escrita e vice-versa. Letrar está relacionado com a prática de leitura e da escrita no contexto social. O letramento ele está ligado à alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental e ele envolve práticas de leitura e escrita que levam a criança a aprender a ler e escrever e interpretar essa ação. Qual é o papel então na educação infantil? Qual que é o objetivo disso? O objetivo da educação infantil é proporcionar às crianças a compreensão do mundo e estimular o seu desenvolvimento. Através de vivências significativas, por meio de fazer brincadeiras, as crianças elas vão desenvolvendo ali o seu mundo, elas descobrem esse mundo. Na educação infantil, não se ensina a ler e escrever formalmente, mas se oferece essas oportunidades que ajudam a criança a ingressar no processo nos anos iniciais ali do ensino fundamental. Isso se dá pelo acesso à leitura e à escrita de forma lúdica, desafiadora. O contato com o letramento na educação infantil não é para alfabetizar, mas para inserir a criança em um contexto alfabetizador. Gente, dessa forma, as crianças são instigadas ao mundo da leitura, mesmo que não saibam ler e escrever. Alfabetização e letramento nos anos iniciais e ensino fundamental. Como que a gente pode ver essa questão agora? Alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental é mais que ensinar a ler e escrever, mas é usar esses processos no seu dia a dia. Por isso, a sala de aula precisa ser um ambiente bem alfabetizador, Um ambiente com muitos livros, jornais, histórias, materiais. Tudo isso ajuda a desenvolver essas habilidades. As crianças, elas percebem que as representações estão por todos os lados e que precisam se aprimorar e entender como se dá a comunicação. Nesse sentido, a alfabetização e o letramento são entendidos como processos onde se espera que a criança aprenda a ler e escrever e interpretar. A escola é um lugar, ou é o lugar de alfabetizar as crianças, que de fato ensina essas habilidades. Mas o processo de alfabetização, ele se concretiza, sabe aonde? Lá, na sociedade. O educador precisa levar em conta a cultura e o tempo de cada um para compreender esses processos. Propor atividades que envolvam essas práticas sociais das crianças é alfabetizar, letrando. Mais do que ensinar a ler e escrever, ensinar a usar isso
na prática, no dia a dia. As crianças, elas aprendem a ler e escrever pelas experiências, né, que proporcionamos a elas e desenvolvem as habilidades inseridas na cultura e na interação social. Muito bem. Assim, a escrita e a leitura se desenvolvem além da escola. Até mais, pessoal!